Bom dia, pessoal do sétimo ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula que eu passei em vídeo, a gente viu sobre o vídeo que eu tinha pedido para vocês ver antes, né? Então, aquela fantástica, os fantásticos livros de Mr. Morris, tá? Senhor Morris Lesmore, se eu não me engano, Lesmore. Hoje a gente vai começar uma série de revisões para o quê? Para a prova, tá? Eu não sei se quando eu estou gravando isso vocês já tiveram o simulado ou ainda vão ter, mas se vocês ainda vão ter o simulado, provavelmente eu já botei no sistema quais os assuntos que vão cair, quais os assuntos que vocês devem estudar, tá? Mas, então se atenham lá, provavelmente eu já botei, tá? Na data que eu tô gravando isso, vocês já devem ter visto. Não, na data que eu tô gravando não, mas na data que vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente já está lá no sistema, tá bem? Então, hoje a gente vai começar a revisão da gente, por que assunto? Vamos por um assunto muito fácil e muito necessário, tá? Um dos assuntos que vai cair com certeza na prova de vocês e provavelmente também no simulado será sujeito e predicado, que a gente estudou nesse terceiro bimestre, tá bem? A gente estudou sujeito e predicado, tá? Vocês aprenderam o que era sujeito, o que era predicado, quais os tipos de sujeito, como identificar o sujeito e como saber como cada tipo se comporta numa oração, tá? Então, em primeiro lugar, o que é o sujeito? O sujeito, pessoal, é o agente ou o fator de onde se age na frase ou na oração, tá? Se eu digo eu fui a Marte, o sujeito é quem foi a Marte. Quem foi a Marte, no caso, sou eu. Então, o sujeito da frase eu fui a Marte é eu, tá? Se eu digo Antônio foi a Marte, o sujeito nesse caso é Antônio, tá? Então, para a gente saber qual o sujeito da oração, da frase ou do período, é muito simples, extremamente simples, tá? Uma oração, ela vem através do quê? Através do verbo. Então, o verbo aqui que dá o significado a toda essa oração, tá? Então, se a gente tem um verbo, o verbo é o quê? O verbo é um processo, uma ação ou um fenômeno da natureza, ou um estado, tá? Então, para a gente identificar o sujeito, a gente só precisa o quê? Pega o verbo e faz uma pergunta a ele. Pergunta a ele. Se eu digo Jonathan venceu a corrida, tá? O verbo é venceu. Então, aí eu vejo a frase toda, né? Venceu o quê? Venceu a corrida. Aí eu me pergunto, tá? Essa pergunta. Quem venceu a corrida? No de antes era quem foi a Marte, tá? A gente pergunta para o verbo, a gente pergunta para a oração, faz uma pergunta para eles. Quem fez aquela ação ou foi alvo daquela ação? Se eu digo Letícia foi atropelada por um caminhão, aí eu pergunto, quem foi atropelado por um caminhão? Letícia. Se eu digo, os diretores e os professores estão de férias, a pergunta que eu faço é, quem está de férias? Que seria os diretores e professores, tá? Então, agora vocês já viram o que é sujeito. Então, e o que é predicado? Predicado é todo o resto da frase. Da oração, aliás. Da oração, frase também, tá? A oração nada mais é do que uma frase com verbo. A frase também é uma oração, mas nem toda oração é frase. Aliás, o contrário. Toda oração é frase, tá? Toda frase é oração. Não, simplificando, pessoal.
Oração tem verbo, frase não necessariamente tem, mas pode ter. Ou seja, uma oração sempre é uma frase, mas uma frase nem sempre é uma oração. É isso. Então, se a gente tem o sujeito, a gente tem o predicado. Sempre. Tem o sujeito, temos o predicado. Tem sujeito, tem predicado. Essa é a formação da oração. O núcleo da oração é o quê? É o verbo. Ela é centralizada no verbo. Ele está no meio dessa oração. Se eu digo, eu estou gravando um vídeo. Se eu faço... A gente vê. Vamos ver primeiro. Quem é o verbo dessa oração? Eu estou gravando um vídeo. Gravando é o verbo dessa oração, tá? Gravando. Aí eu me pergunto, quem está gravando um vídeo? Quem? O está aí está funcionando como um auxiliar, tá bem? Porque o estar poderia ser um verbo também, mas nesse sentido ele está aparecendo como um advérbio. Então, ele está auxiliando, ele está junto do verbo. Então, eu estou gravando um vídeo. Eu pergunto, quem está gravando o vídeo? Sou eu. Então, o sujeito dessa oração, eu. Quem é o predicado dessa oração? Todo o resto da oração. Estou gravando um vídeo. É o predicado da oração. Mas vamos supor que essa oração fosse o seguinte. Fosse só, estou gravando um vídeo. Não tivesse o eu, tá? Se não tivesse o eu, se fosse só, estou gravando um vídeo. Quem seria o sujeito? Quem seria o sujeito nessa frase, nesse caso? O sujeito continuaria sendo eu, só que diferente de antes, que a gente classifica como o quê? Como sujeito simples. Quando é um só sujeito, no caso de... Quando é uma palavra, quando é uma palavra que é o sujeito, ele é simples, tá? Quando ele tem um núcleo, quando ele tem um centro, quando ele é centralizado em uma coisa, tá? Ele é simples. Então, se eu digo eu estou gravando um vídeo, é um sujeito o quê? Sujeito simples, o eu. Mas se eu digo estou gravando um vídeo, o sujeito vai continuar sendo eu, mas ele não aparece. Ele não está na frase. Logo, ele é o quê? Ele é um sujeito oculto ou desinencial. Sujeito oculto e desinencial é a mesma coisa. Se ele não aparece na frase, temos o quê? Temos um sujeito oculto, tá? Sujeito oculto. E além do sujeito simples e o oculto, a gente tem sujeito composto. Pessoal, quem quiser saber que parte do livro tá isso, vocês poderiam olhar no índice, mas podem abrir na página 104, que temos aí sujeito e predicado, tá? Então, o sujeito composto, ele tem mais de um núcleo. Se eu digo o rato roeu o queijo, a pergunta que a gente faz, né? Quem roeu o queijo? O rato. Então é sujeito simples. Mas se eu digo o rato e o gato roeram o queijo. Não, vamos melhorar para poder pelo menos fazer sentido. Eu gosto quando a frase faz sentido. O rato e o gato comeram um queijo envenenado. O rato e o gato comeram o queijo envenenado. A gente faz a pergunta: quem comeu o queijo envenenado? Tá? Quem foi? O rato e o gato. Quem é o sujeito da frase? O rato e o gato. Rato e gato, tá? Temos dois sujeitos. Temos rato e temos gato, tá? Então, os dois são o centro. O rato e o gato, cada um é o centro, tá? É o centro da frase. Se eu corto um dos dois, a frase tem outro sentido. A frase tem o sentido de que só um deles roeu e não os dois, tá? Pode ter um sentido de que o gato está vivo
mas o sentido muda. Então, é nesse caso que a gente tem o sujeito composto, quando tem mais de um núcleo, quando tem mais de um elemento central. O núcleo é o elemento central, é nele que se foca o sujeito. Ele é a parte principal do sujeito, que se tirar ele, o sentido se desfaz ou se modifica, tá? O sentido se desfaz ou se modifica, então ele é núcleo, tá? Então, a gente viu então sujeito simples, que é quando tem um só, sujeito composto, que é quando tem mais de um, pode ter dois, pode ter três, pode ser quatro. A gente viu sujeito oculto ou desinencial, que é quando ele não aparece na oração, mas temos o sujeito, tá? Se eu digo então, os ratos roeram minha roupa, a gente faz a pergunta: quem roeu minha roupa? Os ratos. Aí vocês vão dizer: ó, professor, é mais de um. Foi mais de um rato. A gente está no plural, então é mais de um rato. Nesse caso, pessoal, a gente tem que se atentar àquilo que eu falei. É quando temos mais de um núcleo do sujeito. Se a gente tem ratos, ratos é um núcleo só. Ratos é uma coisa só, que é o plural de rato, tá? Então, a gente tem uma única coisa, que se a gente tirar, perde-se o sentido ou se modifica, se desfaz, tá? Então, nesse caso, o sujeito continua sendo simples, não é composto. Sujeito simples. Temos no plural, é sujeito simples. Mas se fosse os ratos e os gatos roeram minha roupa, seria sujeito composto, tá? Ah, professor, só tem isso? Sujeito predicado é só isso? Temos mais uma coisinha que eu quero que vocês se atentem, tá? Além do sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial, que é o sujeito oculto, eu quero que vocês percebam quando é uma frase sem sujeito, tá? Quando o sujeito ele não pode ser o quê? Determinado, quando ele não pode ser estabelecido, quando não podemos prever ou ver o sujeito na oração. Em frases como choveu ontem, tá? Isso é uma oração. Choveu é um verbo, tá? Choveu ontem é um verbo. Choveu é um verbo e ontem é o complemento, tá? Então, se a gente tem choveu ontem, vamos seguir aquele exemplo que eu falei. A gente pergunta: quem choveu? Quem choveu ontem, tá? Quem choveu ontem? Não fui eu, não foi você, tá? Foi um fenômeno. A chuva é um fenômeno. Mesma coisa com entardeceu, amanheceu, anoiteceu, tá? Não temos como responder isso. Não são só esses exemplos, temos outros. Mas não tem como a gente designar o sujeito. Não temos como determinar o sujeito. Logo, ele é um sujeito indeterminado e inexistente. Sujeito inexistente. É uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito, tá bem? Então, pessoal, a aula vai ficando por aqui hoje. A gente vai dar esse gás de revisão aí. E lembrem-se, tem aulas sobre cada assunto aí no canal, tá? Se não tiver nesse, tá no outro canal. Porque eu modifiquei, eu criei um novo canal para poder botar os vídeos de aula unicamente, para que o outro meu canal fosse para outros assuntos também, que eu também estou tratando de outros assuntos lá no outro canal. Seria RPG e mapas que eu também estou fazendo. Ultimamente eu nessa quarentena comecei a desenhar mapas e estou fazendo vídeos sobre isso no outro canal. Então, eu passarei os vídeos de lá do outro canal para esse. Talvez vocês nem tenham notado que mudou, porque vocês acessam pelo portal, né? Eu passarei para esse canal para que vocês possam acessar. Mas é só ir lá no outro e ver também. Temos de vários assuntos. E pesquisem também com outros professores, vídeos na internet, no Google. Pesquisem
sobre os assuntos. Leiam sobre isso antes de fazer a prova. Vocês estão fazendo a prova de casa, tá? Vocês estão fazendo isso no nível muito fácil. Então, não tirem nota baixa, por favor. Não tirem nota baixa. Vocês só respondem errado se vocês quiserem, tá? Então, prestem atenção nas revisões, pesquisem e vamos nessa. Eu sei que esse ano tá muito estranho, a gente tá estudando de casa. Eu tô dando aula de casa. Tá sendo muito estranho pra gente, pra todos nós. E espero que em breve a gente retorne às nossas aulas. Espero que em breve tenhamos esse retorno. Contudo, temos que ir do jeito que dá. Minha missão é que vocês aprendam, tá? Minha missão não é só estar falando aqui, falando, e vocês não prestar atenção. Aprendam, tá? Aprendam alguma coisa. Se não for... se você não conseguiu aprender alguma coisa aqui, comenta aí embaixo que eu tiro a dúvida. Pesquisa também que você vai sanar suas dúvidas, tá bem? Muito obrigado pela atenção e até logo. Tchau.